Então, Mateus 14, 22. Todos acharam? Diz assim: logo em seguida, Jesus fez o que, irmão? Insistiu. Presta atenção no texto, tá? Nós vamos construir a mensagem sobre os detalhes aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu. Em outras traduções, ordenou. Foi uma ordem. Foi um pedido, foi uma ordem. Com os seus discípulos para que entrasse aonde? No barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para fazer o quê? Orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Verso 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas, sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, palavra a qual nós estamos diante dela, palavra a qual pode mudar nossa mente e nosso coração. Teu Espírito Santo, Deus, possa fazer com que a semente de hoje frutifique em cada coração aqui, assim como tem frutificado no meu, nos ajudando, Senhor, a nos aperfeiçoar cada dia mais, a amadurecer a nossa fé, a fazer com que a nossa fé cresça a cada dia, para que nós sejamos homens e mulheres perseverantes nessa caminhada cristã. Nos abençoe, Espírito Santo, com essa palavra, e que cada coração aqui seja, Senhor, ó Deus, preparado, que o solo seja preparado nessa manhã, para que essa semente possa frutificar, Deus. Que nenhum de nós venhamos sair aqui essa manhã e fazer com que essa semente seja roubada pelo maligno. Que essa semente frutifique em nossos corações. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, querido? Queridos, o capítulo 14 de Mateus, ele traz para nós 3 acontecimentos. Primeiro, o que você vai ver? A morte de João Batista. Sabe quem foi João Batista, amém? Primo de Jesus. E aquele ao qual preparou o caminho de Jesus. Foi uma voz que anunciava no deserto que o Messias viria, que o Messias já estaria sobre ele. Essa voz que anunciava a presença e a glória desse rei chamado Jesus. E o capítulo 14 vai mostrar aqui no comecinho a decapitação, ou seja, Herodes, você conhece a história, não vou aqui me prolongar, porque nós temos hoje bastante coisa para aprender. Mas Herodes, o rei Herodes, com pedido da sua filha, juntamente com a sua esposa, e diante de todos os convidados, teve que cumprir a promessa que ele fez, que foi a cabeça de João Batista. Então aqui, do verso 1 até o verso 12, se trata do primeiro acontecimento, a morte de João Batista, decapitação de João Batista. Aí nós vamos ver o segundo acontecimento, que vai mostrar para nós a primeira multiplicação de pães. Do verso 13 até o verso 21, Jesus vê aquela multidão, se compadece daquela multidão, sabendo que aquela multidão não tinha do que se alimentar, o que ele faz? Multiplica os pães e multiplica o peixe. Esse texto é conhecido. Aí nós entramos no terceiro acontecimento. Porque o terceiro acontecimento, ele veio depois
de Jesus ordenar que os seus discípulos pegassem o barco e atravessassem para outro lugar. Que lugar era esse? Marcos, ou se eu não me engano, João, vai falar que eles receberam uma ordem para ir para Cafarnaum, um vilarejo ao qual Jesus passou grande parte da sua vida depois que ele saiu de Nazaré. Ele foi para Cafarnaum e lá ele passou algum tempo. Lá ele exerceu o seu ministério. Então era um lugar que Jesus conhecia, os discípulos também conheciam. Então a ordem que eles receberam é, olha, vai para Cafarnaum, vai na frente de vocês. E o texto diz que Jesus faz o quê? Ele insiste. E a pergunta é, por que, irmão, eu sempre falo isso aqui. Nós precisamos ler a Bíblia e ser um pouco sistemático no o que a gente está lendo. Por exemplo, por que Jesus insistiu? Qual que é a intenção de Jesus em outras traduções? Ordenar. Ele diz, olha, vá agora. Eu não quero que vocês fiquem aqui. Esses detalhes ajudam a gente a entender e compreender melhor a Bíblia. E o texto vai falar que ele insistiu. E se você ler Marcos, essa mesma passagem, Marcos, que está no capítulo 6, 45, até o verso 56, e João, capítulo 6, verso 16 ao 24, você vai ver que aquela multidão que Jesus alimentou, estava querendo coroar ele como rei. Porque, peraí, um homem que multiplica pães, que faz milagres, um homem que supre a nossa necessidade de coisas pequenas, alguns pães e alguns peixes fez com que esse homem enchesse, além de alimentar a multidão, enchesse ainda 12 cestos. Que homem é esse? Não, nós queremos esse homem com a gente, nós queremos que ele seja o nosso rei, ele vai resolver o nosso problema, ele vai ir de encontro a Roma, ele vai bater de frente com os romanos, ele vai tirar a gente dessa situação de escravidão que os judeus estavam, do Império Romano. Então nós queremos coroar esse homem como rei. E Jesus, vendo isso, ele pensou, peraí, essa multidão está querendo me coroar como rei, se os meus discípulos ficarem aqui, eles vão apoiar isso, então vai dar problema. Então o que Jesus faz diante daquela situação? Nós vamos ver isso. Nós vamos ver o livro de João, lá no capítulo 6, verso 15. A multidão queria coroar Jesus à força. Queriam pegar Jesus à força e falar, não, você vai ser o nosso rei. É como Saul, nós escolhemos Saul como nosso rei, ele vai reinar sobre nós. E eles queriam fazer isso com Jesus. Então Jesus, preocupado de como os discípulos iam lidar com aquilo, o que ele faz? Ele dá uma ordem, ele insiste, o texto vai falar que ele ordena e ele insiste. Dizendo, olha, suba no barco e vão para Cafarnaum. Enquanto eu aqui me viro com a situação, o que eles querem fazer comigo, enquanto eu me despeço da multidão. E quando Jesus se despede da multidão, o que o texto vai dizer, irmão? Ele vai para onde? Para o monte orar. Ele sobe ao monte para orar sozinho. E aí o texto vai falar que quando Jesus orava, o texto vai dizer que o barco que seus discípulos pegaram estava em uma certa distância. João vai falar, lá em João 6, novamente, mesma passagem, que eles estavam a cerca de 5 a 6 quilômetros. Irmão, tá longe, dentro do mar, 6 quilômetros é longe. João vai falar que eles estavam 6 a 5 quilômetros de distância. Ou seja, eles estavam remando por uma certa distância, um certo tempo. Quem aqui já andou de canoa? Quem já andou de canoa? Já remou no mar, você sabe o quanto é difícil, né, irmão? Andar 100 metros, remar 100 metros é difícil. Imagine 6 quilômetros. E aqueles homens remaram por essa distância. Estavam longe de uma certa forma. Mas naquele dia, irmão, naquele dia, eles estavam remando contra a maré, porque o mar não estava fácil, não. A situação deles não estava fácil. É a famosa frase, né? É remar de fato contra a maré. A situação estava difícil, o mar estava agitado, estava ventando. Quem sabe aqui já foi para a praia, no vento, você sabe que tende a formar mais ondas, o mar fica mais agitado. E naquela época não era diferente. Aquele vento forte fazia com que as ondas surgiam. O mar ficava agitado. E aqueles discípulos estavam diante dessa situação. E para alguns deles, talvez, para Pedro, Tiago, André e João, já tinha acontecido, porque eles eram pescadores. E
para quem naquela época pescava, lidar com o mar agitado era tranquilo. Então, para João, Pedro, Tiago e André, talvez seria uma situação comum, mas para os demais, não. Talvez João, Pedro, Tiago e André poderiam ali lidar com aquela situação, caso o barco virasse, eles sabiam nadar, eram pescadores, poderiam ficar boiando, ali se dava o jeito deles. Mas Jesus, lá do monte, lá daquele lugar de oração, vendo a situação que eles estavam, o que ele decide fazer? Descer até eles. E de uma forma, irmão, diferente do que naquela época ou até hoje é inexplicável. O texto vai nos mostrar que Jesus vem andando sobre as águas. Sim ou não? O texto vai dizer que quando os discípulos viram alguém andando sobre as águas, como que eles ficaram? O texto vai falar aqui, aterrorizados. Verso 26. Irmão, eles ficaram com medo. Eles chegaram a cogitar que seria um fantasma. Então imagina um monte de marmanjo no barco, preocupado com a situação que eles já estavam, que não era boa, e agora diante deles aparece um fantasma. Então, para eles, o negócio estava dizendo, agora é a nossa hora, a morte veio buscar a gente. E o que o texto mostra para nós, e o que eu sempre falo, são detalhes. No verso 26 diz assim, e gritaram de medo. Imagine um bando de homens gritando de medo. Imagine um bando de marmanjo gritando de medo. Geralmente a mulher gosta de gritar mais, né? Eu sempre falo para minha esposa. Por que mulher gosta de gritar, irmão? Por quê? Talvez você não seja essa mulher. Mas a maioria das mulheres gosta de gritar. Você vê vídeo na internet, uma situação, né? E sempre tem uma mulher gritando, berrando. Talvez isso seja algo comum para nós, porque a mulher ela é mais emocional, ela é mais sentimental, ela vê aquela situação, ela sente aquilo, e é natural da mulher agir assim. Agora, homem não, irmão. Homem, para gritar, o negócio tem que ser feio. Então, a situação que eles estavam aqui era uma situação de fato, como diz a Bíblia, aterrorizante. Porque eles acharam que era um fantasma. Aí, o que o texto vai nos mostrar? Que um homem, um certo momento, um homem chamado Pedro, o que ele pede? Ele vê aquele lugar, ele está diante daquela situação, e aí vem Jesus, imediatamente ele disse, coragem, ele fala para eles, sou eu, não tenha medo. Jesus imediatamente diz para eles, olha, sou eu, fique tranquilo, não é fantasma, fique em paz. E aí esse homem chamado Pedro, cheio de fé, de coragem, ele diz assim, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir até você sobre as águas. Verso 28. E Jesus responde, dizendo, então venha, pode vir. Já que você quer vir, já que você é alguém corajoso, venha até mim, pode vir, Pedro. E Pedro, cheio de ousadia, ele sai do barco, ele começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas o texto vai dizer, irmãos, que Pedro começou a fazer o quê? Olha lá no verso 30. Vai lá no verso 30. Pedro, diz aqui, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Verso 30 aí, ó, presta atenção. Mas quando reparou na onde? No quê? No vento. Ele ficou com o quê? Com medo. E começou o quê? E o que ele fez depois? Ele gritou, Senhor, salva-me. Irmão, o texto diz que imediatamente, o que Jesus faz? Estende a mão. Estendendo a mão, segura Pedro, salva Pedro, né? Está ali afundando, e olha para Pedro e diz assim, homem de pequena fé, por que duvidou? Ele salva Pedro, e aí eles entram no barco, e depois de entrar no barco, olha que interessante, o mar e o vento cessaram. Amém? E é sobre, irmão, essa passagem que eu quero falar com vocês essa manhã. Por quê? O que nós estamos vivendo nesses dias, e talvez nós vamos viver isso durante toda a nossa caminhada, talvez não, todos nós aqui já vivemos muitas incertezas na vida.
Todos nós aqui já passamos por situações difíceis, a pandemia foi uma delas. Então, a vida cristã, a caminhada cristã é uma caminhada de incertezas, quando se trata de coisas terrenas. Nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã, como diz Jesus, basta cada dia o seu mal. Então nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque eu não sei o dia de amanhã, não sei nem se vivo eu vou estar, não sei se nem eu vou acordar. Por isso nós não devemos andar ansiosos, é viver o hoje, basta o mal de hoje. Eu não tenho que ficar preocupado com o dia de amanhã, o que vai ser amanhã, porque eu não sei. Mas uma coisa é certa, a caminhada cristã nessa terra é uma caminhada de incertezas. E nós vemos que essas incertezas envolvem política, envolvem economia, envolvem as questões sociais. E essas coisas, irmãos, tendem a mexer conosco. É o que nós estamos vendo muito isso, nós vamos ver muito daqui para frente. O maior erro, irmão, é acharmos que por sermos discípulos de Jesus, nós não vamos passar pelas tempestades da vida. Esse é o maior erro nosso. Nós achamos que por estarmos servindo a Deus, por estarmos vindo à igreja, por sermos dizimistas, por sermos ofertantes, por termos melhorado a vida em alguma coisa, a gente acha que a nossa vida vai ser de vento a polpa. Nós achamos que nós não vamos ter situações adversas. Nós achamos que não vamos passar pelas tempestades da vida. Mas, irmão, eu quero te dar uma boa notícia. Nessa vida, nessa caminhada, nessa terra, nós viveremos tempestades. Amém? Olha, glória a Deus. Porque quando você entende isso, quando você compreende que tem luta, que tem dificuldade, que tem tempestade, que tem batalha, que tem incertezas, você caminha mais suave, mais tranquilo. Agora, quando você cria uma expectativa do que falam para você, de que servir a Deus não tem problema, não tem adversidade, porta vai se abrir, a janela do céu vai descer, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo, a gente pega o Salmo 23 e a gente confunde o Salmo 23. A gente pega o Salmo 23 e a gente interpreta do nosso jeito. Sendo que o Salmo 23 quer trazer para nós é o que não vai nos faltar? A presença dele na nossa vida. Essa é a única coisa que nós temos a certeza nessa caminhada, irmãos. É que ele estará conosco. Então nós não podemos criar essa mentalidade que o mundo está dizendo aí, e vai piorar isso, que essa é a mensagem que agrada as pessoas, essa é a mensagem que enche as igrejas. Que vem para Jesus que a sua vida vai melhorar, vem para Jesus que as coisas vão mudar, financeiramente você vai crescer, você vai comer o melhor dessa terra. Irmão, eu não estou dizendo que Deus não pode fazer, Deus pode, mas se você vem à igreja, serve a Jesus por causa dessas coisas, você é o interesseiro. Se você vem à igreja com a intenção de prosperar apenas financeiramente, como pessoa, está errado, você é alguém pobre de espírito. Nós servimos a Jesus, nós cultuamos ao nosso Deus, porque nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia, porque nós precisamos ser aperfeiçoados, amém? E crescer como família da fé. Os discípulos tinham uma ordem de Jesus. Qual foi a ordem? Pegue o barco e atravesse para o outro lado. Sim ou não? Esses discípulos estavam dentro ou fora da vontade de Deus? Eles estavam obedecendo, sim ou não? Jesus diz, pega o barco, entra no barco e vai para o outro lado. O que eles estavam fazendo? Indo para o outro lado. Então, resumidamente aqui falando, eles estavam debaixo da vontade de Deus, sim ou não? Eles estavam dentro da vontade de Deus. Eles tinham recebido uma ordem e obedeceram a ordem. E deixa eu falar algo para vocês, irmão. E mesmo obedecendo, a tempestade veio. Não porque eu sou dizimista, vai ter problema financeiro. Não porque eu sou ofertante, vai aprender a lidar com dinheiro. Eu sou pastor, era dizimista, ofertante, tudo, porque pastor, de verdade, ele não dá só o dízimo, ele dá a vida para o evangelho.
Ele acorda cedo, ele pega, né, traz os filhos, ele se dedica, o fulano, esse cano, pastor, ele tem que estar lá. Então, eu estou tranquilo quanto a isso. Eu não estou aqui preocupado, sabe, em apenas vir à igreja e pregar um sermão e contribuir, não. Eu estou aqui para dar minha vida em prol da igreja. Então, o pastor de verdade não é alguém apenas que entrega o seu dinheiro à igreja, que prega uma mensagem. A vida é para a igreja, a vida é para ele, o ministério é para a glória dele. E eu já passei problema financeiro. Eu já preguei desse altar com problema financeiro. Eu já preguei desse altar com casa indo para leilão, sem carro. Foi ou não foi? Nós tínhamos vergonha de pregar, de falar do evangelho com esse problema. Mas Jesus fez eu entender de que eu precisava passar por aquilo, porque eu precisava saber lidar com dinheiro. Então Jesus fez com que eu e a Natália, na verdade a Natália sempre foi alguém formada em finanças, irmão. Case com alguém formado em finanças. Natália tem planilha para tudo, irmão. Tudo. E cai meu dinheiro na conta, ela já manda uma figurinha. Cadê o Pix? Meu Deus do céu. Mas é assim que a gente tem que lidar. Quem sabe lidar com dinheiro, que cuida do dinheiro. Agora o homem não sabe cuidar do dinheiro, ele fica com o dinheiro porque ele tem uma mentalidade machista, dizendo, não, o dinheiro é comigo, quem trabalha sou eu, quem sou eu. Mas você não sabe lidar com dinheiro, crente. Deixa a sua mulher. Se sua mulher não sabe, lascou. 2 não sabe, contrata alguém, contrata a pastora te ajuda. Nós ajudamos alguns irmãos aqui já, sentamos, conversamos, né? Vamos lá, vamos fazer planilhinha. Oh, meu Deus, a bendita planilhinha do Excel. Vá aqui, o que você gasta, quanto você gasta? Resolve o problema. Irmão, dinheiro é matemática, não é milagre não. É quanto entrou, é quanto vai gastar, é quanto sobrou, e sobrou vou fazer o quê? Vocês estão entendendo, irmão? Mesmo a gente vivendo em obediência, servindo a Deus, tem coisas que a gente vai passar pelas tempestades da vida, amém? Amém ou não? Na Bíblia, irmão, nós descobrimos que há 2 tipos de tempestade. As que vêm para corrigir, elas acontecem também, e essas é quando Deus disciplina, e as que vêm para nos ajudar a crescer. Amém, irmão? Anote isso, guarde isso. Jonas, por exemplo, ele enfrentou uma tempestade por quê? Porque ele estava dentro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus? Fora, desobediência. O que Deus fez? Manda uma tempestade no barco, todo mundo lá bagunçado, por que a gente está passando por isso? E dispersa e descobriram que era o tal de Jonas que estava fugindo de Deus. Deus mandou ele para Nínive, ele não foi para Nínive, então o que Deus fez? Então você vai ser disciplinado, corrigido, para você aprender a me obedecer. Então, tem momentos na nossa vida que as consequências vêm por causa da desobediência. Tem coisas na nossa vida que vêm as consequências por causa da desobediência, irmão. Ah, não é porque o diabo, não, é porque você foi desobediente. Porque nós temos uma mentalidade de culpar o diabo para tudo. O diabo já é culpado, irmão. Sem dúvida, ele vai ser sempre culpado. Tão culpado ele é que ele vai ser condenado. Ele já está condenado. Mas tem coisas na nossa vida que a gente tem que parar de culpar o diabo e olhar para lá e falar assim, eu sou o problema. Eu não obedeci. Eu não fiz o certo. Eu não fiz a vontade de Deus. E por isso que eu estou passando. Então essa é a primeira tempestade. Deus vem com tempestade para nos corrigir. Agora, os discípulos enfrentaram uma tempestade porque haviam obedecido a Cristo, irmão. E qual que era a finalidade da tempestade? Aperfeiçoamento. Jesus já tinha, irmão, testado eles numa tempestade. Jesus já tinha testado, feito ele passar lá em Mateus 8, 23, quando Jesus estava lá dormindo no barco, lembra? E eles estavam naquela tempestade, Jesus lá dormindo, e eles foram acordar o mestre, dizendo, mestre, tempestade e tal. E o que Jesus faz? Cala o vento, cala a água, tudo se acalma e continuaram o destino. Eles já tinham passado por um teste. Só que agora, irmão, o texto que nós lemos aqui, ele testou os discípulos sem estar no barco. Presta atenção.
Tem momentos da nossa vida que Jesus vai estar no barco, lá, quando a gente precisar, ele vai estar ali dizendo, calma, fica tranquilo, eu estou no negócio, eu estou aqui, vou acalmar essa tempestade, eu estou aqui, eu estou no barco com você. Mas vai ter situações que ele não vai estar. Mas não significa que ele não está vendo. Amém? Ele não vai estar, mas não significa que ele não está vendo. Então muitos cristãos têm a ideia equivocada de que obedecer à vontade de Deus, só navegarão por águas tranquilas. Não, irmão. Eles se esqueceram do que Jesus disse em João 16:32. No mundo tereis o quê? Bonância? Riqueza? No mundo tereis aflições. Aflições, irmão, não é coisa boa não, viu? Aflições é luta, é batalha, é dificuldade, é provação, é tempestade. No mundo tereis aflições. Então, quantos irmãos de fé eu já ouvi murmurando a Deus por causa da tempestade da vida? Talvez você seja alguém hoje que está murmurando pela tempestade aonde está, reclamando com Deus, dizendo, oh Deus, eu sou dizimista, oh Deus, eu vou na igreja todo domingo, oh Deus, eu nunca falei com o Senhor, por que isso, por que aquilo? Está murmurando. Pare de murmurar, crente. Você não está entendendo o que Deus quer nisso, você não está conseguindo ver as coisas como Deus quer que você veja. A gente olha a nossa situação com os olhos naturais e terrenos. A gente quer que o problema se resolva no nosso tempo, na nossa hora, e não vai muitas vezes, não vai. Os irmãos que estão andando em obediência, irmão, não são como Jonas, eles são como os discípulos aqui. Eles receberam uma ordem, faz conforme a ordem, e mesmo assim a tempestade os encontra. Mesmo obedecendo, fazendo a vontade de Deus, veio a tempestade. E qual que é a reação de muita gente assim? Murmurar. Por quê? Porque olha para si e se auto-justifica. Senhor, olha, Senhor, eu nunca fiz mal a ninguém, por que fazem mal a mim? Eu sempre perguntava, né, quando a gente estava na rua, eu falava, Senhor, eu ajudei tanta gente na rua, quando sempre acontece alguma coisa comigo, não tem um que me ajuda. Né, amor? Você para o carro, você ajuda, você põe, vai lá atrás, vai no posto, você põe... Quando acontece alguma coisa com a gente, já aconteceu com você, Serginho? Não tem um, irmão. E aí a gente olha para Deus, a gente, né, olha para o céu e diz, Senhor, cadê? Vocês estão entendendo, irmão? Nós somos assim. Nós se justificamos para Deus. E quando não acontece, a gente faz o quê? Murmura. Oh Deus, quando eu preciso, cadê? E Deus, do seu trono, não tem justificar a gente. É assim, é a vida, irmão. É assim, é essa caminhada. E essas coisas nos aperfeiçoam. Irmãos, nós precisamos crer que mesmo diante das tempestades da vida, se nós estamos debaixo da obediência dEle, Ele vai estar conosco. O texto vai dizer que enquanto os discípulos estavam na tempestade, Jesus estava onde? Eles estavam na tempestade, Jesus estava onde? No monte, orando. Sabe o que me faz lembrar, irmão? Romanos 8:34. Que Cristo morreu e ressuscitou, está à direita do Pai, fazendo o quê por nós? O que Ele está fazendo? Intercedendo por nós. Você está aqui no barco, você está na tempestade, o vento é o mar, está agitado, você está ali na dificuldade. Aonde está Jesus? À direita do Pai, intercedendo por nós, orando por nós, dizendo, Pai, tem misericórdia. Dando ordem ao vento, o vento cessa, o mar cessa. Ele está intercedendo por nós, seja onde Ele estiver. Ele está à direita do Pai, diz a palavra de Deus, intercedendo por nós, crente. Cristo está vendo do céu o seu povo no mar, em meio à tempestade da vida. E você acha que Ele está calado, irmão, de braço cruzado? Não, Ele está intercedendo por nós. E assim como Jesus está vendo a situação dos discípulos lá do monte, quando ele estava orando, Jesus está vendo a minha e a sua situação aqui, na terra, hoje, amanhã, nessa caminhada. Ele está vendo, os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele não apenas está vendo, irmão, diz o texto,
que ele não só ficou olhando, vamos ver o que vai dar, os discípulos. Não, o texto diz que Jesus desceu do monte e foi até eles. Irmão, olha que coisa maravilhosa. O maior erro é achar que Jesus abandonou justamente nos momentos mais difíceis da nossa vida. O salmista Davi achou algumas vezes na sua caminhada que Deus estava distante dele, mas ele sempre sabia que Deus o ajudaria no momento certo. No momento certo. Fala para o seu irmão, no momento certo. É no momento certo, crente. Os discípulos tinham andado quantos quilômetros? 5 a 6 quilômetros, remando. No mar, no vento, agitado, e para lá, e para cá, e eles achando que ia morrer, e Jesus lá no monte orando. E Jesus, você acha que estava dando risada? Não, vamos ver até onde vai dar. E muitos crentes acham que é assim. Que a primeira situação que acontece, cadê Deus? Cadê Jesus? Cadê o Senhor? Porque, cadê, aonde? Olha o que está acontecendo comigo. Jesus está lá dizendo, não, você tem muita coisa para andar ainda, vai. Vai. Tem muita tempestade para você ainda enfrentar lá para dentro, vai. Tem muita situação, vai lá. Eu vou no momento certo. Não, Senhor, mas eu quero agora, eu quero hoje, o problema é agora. Eu vou agir no momento certo. Fala para o seu irmão, Deus vai agir no momento certo. Não é no seu momento, é no momento dele. Gente, irmãos, Jesus sempre virá de encontro nas tempestades da vida, no momento certo. Se você está em obediência, fica tranquilo, no momento certo ele virá. Isaías 43, 2 vai dizer, quando passarem pelas águas, eu te abandonarei? Eu não estarei contigo? Não, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. É Bíblia, é palavra de Deus. Talvez ele não chegue no momento que nós desejamos, mas ele sabe o momento certo de ir até nós, irmãos. O texto diz que os discípulos estavam distantes, quando ele percebeu que eles estavam lutando contra a tempestade, e lutando. Vocês estão entendendo? Lutando na tempestade. Tem crente que na tempestade morre. Tem crente na tempestade para. Ó Deus, ó céus, ó terra, ó Senhor, e murmura para um, e murmura para outro. Não, eles estavam lutando. Eles estavam ali remando, eles estavam se esforçando, eles não estavam permitindo que a tempestade o dominasse. Olha lá Marcos 6 e João 6, você vai ver. Quando ele percebeu que eles estavam lutando, fadigados, ele vai e desce no monte e começa a andar sobre as águas. E a pergunta que muitas pessoas fazem é, por que Jesus não pegou um barco e foi até eles? Por que Jesus fez dessa forma? Porque, irmão, Jesus queria mostrar a eles que aquilo que mais os temiam, que era o mar agitado, era apenas um caminho para ele andar. Vocês estão entendendo? Aquilo que para os discípulos trazia medo, insegurança, incerteza, para Jesus é só um caminho para ele caminhar. Não é nada, ou seja, resumindo, não é nada para ele. Não, mas o problema, a situação, a adversidade, a provação, Senhor, é muito pesado, o fardo é pesado. Para Deus não é nada. Não, mas essa situação, essa adversidade, essa enfermidade, para Deus não é nada. Amém? Não era nada. Vocês estão aí gritando, berrando, chorando, achando que vai morrer. Eu estou aqui, ó, nesse mar agitado, na tempestade da vida, andando sobre as águas. Isso traz para nós o quanto o nosso Deus é poderoso. Isso traz para nós o quanto o nosso Deus é grande, irmão. E que nada está debaixo do poder dele. Ele vem andando sobre as águas, dizendo assim, você está aí gritando, berrando, chorando, achando que vai morrer. Mas isso aqui está tudo no meu controle, fica tranquilo. Querido, as nossas tempestades para Deus não é nada. Elas são caminho para Deus chegar até nós. Ele mostra para nós que aquilo que nós tememos não é nada para Ele. Pedro, irmão, achou que tinha entendido isso. Pedro achou, dizendo, não, peraí. Se ele andou sobre as águas, eu também posso andar.
Pedro achou que ele poderia fazer isso, e ele fez, irmão. Muitos criticam Pedro, mas ele foi o único que teve coragem de sair do barco. Ele foi o único que pediu para o Senhor, dizendo: Senhor, se é tu mesmo, peça para que eu vá. Irmão, o que isso nos ensina? Nós queremos andar sobre as tempestades da vida, mas sem a autorização de Deus. Vocês estão entendendo? Nós queremos andar nas tempestades da vida sem pedir para Deus: Deus, eu posso andar sobre isso? Isso não vai me dominar, me destruir, isso não vai me matar. Senhor, eu posso andar sobre as águas, eu posso andar sobre essa situação. Quem está entendendo? E Jesus diz: vem, pode andar, que eu estarei com você, você está comigo. Vocês estão entendendo isso, irmão? E o que acontece? Pedro começa a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Irmão, o mais interessante aqui é que Pedro não anda só por andar, ele anda numa direção, e a direção é Jesus. Mas o texto vai dizer que Pedro saiu do barco, ele foi em direção a Jesus, mas aí, irmão, acontece alguma coisa. O vento. A Bíblia diz que Pedro começou a reparar onde? No vento. Ele começa a reparar nas ondas. E isso fez com que ele ficasse com o quê? Medo. E o medo fez com que ele afundasse. Verso acho que 28. Isso, 30, 31. Começou a afundar. E aí? Como o homem cheio de fé, que estava andando sobre as águas, irmão, terminou afundando. Porque Pedro olhou, irmão, para quê? Para onde? Para Jesus? Quando ele saiu do barco, sim. Mas quando ele começou a andar sobre a tempestade, ele olhou para onde? Para a circunstância. Sim ou não? Ele olhou para o vento, ele olhou para as ondas, ele olhou para aquilo que estava em volta dele. Os olhos deles estavam fitos aonde? Em Jesus. Desceu do barco em direção a Jesus. Aí vem o vento, aí vem as ondas, aí vem a tempestade. E aí Pedro começa aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, será que vai dar certo isso aqui? Será que eu estou no caminho certo? Será que, Senhor, será que é esse mesmo caminho que eu tenho que seguir? Começa a olhar e ver o problema, ver a circunstância, ver as situações negativas. E começa a olhar e o que acontece? Afunda. Hebreus 12:2 nos pede uma coisa. O que ele nos pede? Ele diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Conservar é manter, é fixar. Fixe os olhos de vocês em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é aperfeiçoada. Eu vou repetir: conservemos nossos olhos fixos em Jesus. Não é na circunstância, não é no vento, não é nas ondas, não é no problema, não é na adversidade. É em Jesus. Por quê? Porque se os nossos olhos estão em Jesus, é por meio dele que a nossa fé começa e é aperfeiçoada. Mas pastor, olha a situação, olha o vento, olha os problemas. É em Jesus, crente. Mas pastor, fulano viveu isso, meu colega viveu isso, minha vizinha viveu isso, passou por isso, e eu não sei. É em Jesus. Não é no vizinho, não é no pastor, não é no apóstolo, não é no bispo, não é no irmão que está do seu lado, não é a experiência do outro, é os olhos em Jesus. Irmão, quando nossos olhos estão fixos em Jesus, não há circunstância que nos afunde. E por mais que passamos pela tempestade da vida, nós não vamos afundar, crente, porque os nossos olhos estão em Jesus. E o problema das pessoas é ser como Pedro. Eles começam a olhar as circunstâncias. Você já conversou com um crente que só vê problema? Você é um crente que só vê problema? Deus te fala algo, Deus te entrega algo, Deus pede algo, as escrituras te pedem algo, e você diz: não, isso é impossível, isso eu não vou conseguir, não dá. E aí a gente começa a olhar o problema. O que Jesus quer que a gente olhe? Para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé, crente. Desde o começo até o fim, é Ele que aperfeiçoa a fé em nós.
Pedro parou de olhar para Jesus porque olhou para a circunstância. Sabe por que muito crente afundou na vida cristã? Porque olhou para a circunstância. Culpa a igreja, culpa o pastor, culpa fulano, culpa ciclano, mas não olha para si. Irmão, eu sou errante, eu sou falho, mas não é porque eu falei, vocês vão parar a caminhada de vocês. Eu posso errar, eu posso falhar a qualquer momento. Irmão, a caminhada de vocês continua, porque os olhos de vocês não devem estar fixados em mim, mas em Jesus. Quando a gente olha os pastores, os escândalos, a gente se assusta e a gente balança a nossa fé. Não, irmão, os seus olhos têm que estar em Jesus, não é em mim. Não é em mim, não sou eu, é Ele. E quando os seus olhos estão nele, não, eu continuo, independente do que aconteceu, eu continuo, minha fé continua, quem eu sou em Deus continua, o meu propósito continua, eu não paro. Agora tem muito crente, não porque o pastor, não porque o irmão da igreja, e não, seus olhos não estão em Jesus, crente. Seus olhos estavam no irmão, seus olhos estavam no pastor, seus olhos, não estou dizendo que quando você é ferido, machucado, eu não estou dizendo que isso, a gente desconsidera essas coisas, não, irmão. Se o lugar te faz mal, sai, vá para outro lugar. Acabou. Se aqui não te faz mal, irmão, procura um lugar que te faz bem, não tem problema. O importante é você continuar fixo com os seus olhos em Jesus. Acabou. Eu não sou dono de ninguém, ninguém me pertence. Se essa igreja um dia parar, eu continuo com a minha família, porque os meus olhos estão em Jesus. Não é em igreja, não é em ovelha, é em Jesus. Amém, queridos? E assim é a vida de vocês. Caminhem fixos com seus olhos a Jesus. Porque quando os seus olhos estão fixos em Jesus, a circunstância nenhuma afunda você, irmão. Vocês estão entendendo? Circunstância nenhuma derruba você. Agora, se o seu olho está em fulano, está em ciclano e beltrano, sua vida sempre vai ser uma vida de altos e baixos. Afundando sempre, murmurando sempre, reclamando sempre. Que nessa manhã, meus irmãos, os nossos olhos estejam fixos em Jesus. Não é política, nossos olhos não estão nos políticos. Não é Bolsonaro, não é Lula. Claro que a gente briga pelos nossos direitos, princípios e valores, a gente tende a se inclinar por alguém que apoia mais aquilo que a gente crê, que as Escrituras nos ensinam, e tudo bem por isso. Mas não é político, os nossos olhos não estão no político, irmão. Os nossos olhos estão em Jesus, o nosso Rei e Salvador, que virá sobre essa terra e reinará para sempre, com justiça e verdade. Mas até lá, a gente vota certo, a gente faz as coisas certas, a gente tenta escolher as pessoas certas, mas são humanos e vão errar. Mas você vê tanto crente brigando por política, tanto crente discutindo por política. Os nossos olhos têm que estar em Jesus, meu irmão. É nele, acabou. E a gente faz o nosso papel de cidadão, a gente faz o nosso papel que tem que ser feito, e se não der, tudo bem, vida continua, porque quem governa todas as coisas é Jesus, não é Lula, não é Bolsonaro. Então a gente muitas vezes está olhando a circunstância, para de olhar para Jesus. O que vai ser em 2027? Quem vai ser o novo presidente? E daí? Deus está sentado no seu trono, controlando todas as coisas. Nada está fora do controle do nosso Deus. Se o Brasil for ter mais um, que vai acabar com o Brasil, irmão, lembre-se que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Pare de olhar a circunstância, pare de olhar a economia, pare de olhar as dívidas, pare de olhar a preocupação de amanhã. Amanhã nem chegou, crente. Essas coisas só vêm para tirar os nossos olhos de Jesus. As pessoas estão colocando as suas expectativas em coisas e não em Jesus. Irmão, não seja como Pedro, não tire os seus olhos de Jesus. Porque uma vez que os seus olhos estão fixados em Jesus, dificilmente você vai dar lugar para circunstâncias e dificilmente você vai afundar nessa caminhada cristã. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?
Glória a Deus. Mantenham seus olhos fixos em Jesus. Muitos de nós aqui, talvez alguns de vocês, estão passando por tempestades. Irmão, olhos em Jesus. Quando sua esposa ali dá uma cambalhada, sabe? Mas... Esposa, ei, olhos em Jesus. O que ele diz que não vai faltar? Alimento, moradia e vestimenta. Olhos em Jesus. Confia nisso. Mas eu não estou satisfeito com alimento, moradia. Então, seus olhos estão sobre essa terra. Está errado. Olhos em Jesus. Mas essa enfermidade, essa doença, por quê? Olhos em Jesus, irmão. Acabou. Se a Aninha fosse olhar a circunstância quando o câncer bateu e o médico falou para ela meses de vida, acabou. Mas ela manteve os olhos dela em Jesus. E Jesus curou. Priscila, a mesma coisa. Se fosse, se preocupar, imagina essas mulheres indo lá no hospital das clínicas, vendo pessoas sendo consumidas pelo câncer. Fazendo tratamento ali. Olhando as circunstâncias e falar, eu vou chegar nisso. Jesus, eu estou perdido. Não, Senhor, eu confio em Ti. Eu não olho a circunstância, eu não olho a adversidade. Eu confio no Senhor. E se o Senhor quiser me curar, cura. Se não quiser, amém. Mas os meus olhos estão fixos em Ti, Jesus. E se eu partir dessa vida, eu vou para um lugar melhor. Onde não haverá choro, dor, lágrima, tristeza, nada. Que os nossos olhos estejam fixos em Jesus, irmão. Não em pessoas, em Jesus. Não em pastores, não em influenciadores de internet, não em políticos, em Jesus.